Olá, minha gente, tudo bom? Mais um encontro e hoje falando de provérbios, né? Vez por outra, nós pegamos um provérbio, olhamos para ele para a gente perceber o que ele nos revela. O que essas poderosas afirmações que muitos de nós falam isso com tanta facilidade, ou ouviram outros falarem isso, né, com tanta facilidade durante o percurso da sua vida. E o que isso quer dizer exatamente? Casa de ferreiro, espeto de pau. O que é isso mesmo, hein? O meu nome é Rosane Cristine, eu sou terapeuta sistêmica e esse canal, ele é um momento, é um ponto de encontro onde a gente para refletir sobre algumas coisas, falando como pano de fundo também sobre a constelação familiar, a barra de Axis e algumas práticas integrativas que compõem a nossa vida. Então, vamos olhar para esse provérbio de hoje. Casa de ferreiro, espeto de pau. O que é isso? Quando você ouve, de repente, alguém fazendo essa afirmação, o que isso mostra para você? O que você sente? Há uma verdade que está querendo ser revelada a partir dessa afirmação? Está se querendo mostrar que existe aí uma possibilidade de duas caras? Casa de ferreiro, mas o espeto é de madeira? E isso é uma coisa ruim? Isso é uma enganação? O que quer dizer isto? Exatamente, essa frase, quando a gente olha para ela. Talvez pudesse ser alguma coisa, pudesse ter alguma semelhança quando, por exemplo, né, uma cabeleireira não demonstre afinco de cuidar dos seus cabelos? Ou talvez pudesse ser comparado com uma faxineira, uma diarista, que mostre que a casa dela não necessita de limpeza o tempo inteiro? Talvez a gente pudesse perceber ainda um cozinheiro que diga que não tem prazer nenhum em cozinhar. São sinônimos dessa frase, essa realidade, casa de ferreiro, espeto de pau? Como é que você vê isso? Como é que você percebe? Na tua vida, isso tem algum sentido? A tua casa é uma casa de ferreiro onde você produz espetos de pau, por exemplo, nas tuas atitudes, em relação àquilo que você pensa e faz? Como é que é? Em relação àquilo que você sente e faz? Tem consonância ou tem dissonância? Como é que é? Me parece que esse ditado popular faz a gente pensar um pouco nesses aspectos da nossa vida, né? O quanto que às vezes a gente faz coisas ou fala coisas que é o avesso daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa. Como é que é isso, né? Há uma certa convenção onde eu ajo de acordo com essa convenção, sem me dar conta do que eu sinto de verdade. Como é que é viver desta forma?
Como é que é viver de aparência, para agradar os outros ou para mostrar alguma coisa no externo e não se perceber internamente e não se respeitar internamente. Me parece que esse ditado popular faz a gente pensar um pouco, a mim faz pensar um pouco nesses aspectos para conversar um pouco aqui com vocês. Porque dissonâncias, levar a vida em dissonâncias, só pode levar a um desequilíbrio, né? E a uma improsperidade, a um adoecimento, né? Quando as coisas não se equilibram, elas não são verdadeiras, elas não têm como se tornar produtivas e abundantes, né? Não tem como. Então, olhando para esse ditado, o que nessas épocas antigas, né, lá outras civilizações ou os nossos próprios antepassados, que permissividade esse ditado revela para nós que na vida é possível ter, né? Ou que a gente acaba entrando nesses buracos, nessas vielas, e a gente reproduz coisas, atitudes, ações, sem a gente se dar conta do quanto de verdade aquela atitude fala de nós mesmos. Será que é isso? Então, me parece que também esse ditado faz a gente pensar um pouco nas habilidades que temos, né? Porque o ditado, eu vejo esse em particular como alguém que tinha habilidade em lidar com metais, com ferro, tá certo? Então, isso me faz, né? Isso me faz olhar um pouco para hoje em dia pensando em profissões, em ocupações profissionais, né? Enquanto habilidade. Habilidade é algo desenvolvido naturalmente, é algo que precisa ser apurado, precisa ser exercitado, né? Uma habilidade, quando eu percebo a minha habilidade, é alguma coisa para eu desenvolver comigo mesma essa habilidade? Ou é alguma coisa que me direciona, já me dá uma dica, onde eu possa adotar aquilo para seguir uma profissão, praticando aquilo com outras pessoas e ainda de lucro, recebendo uma remuneração por isso? Eu posso pensar dessa maneira também em habilidade, como algo que eu reconheço de mais fácil de produzir a partir de mim mesma. Eu posso reconhecer assim? E aí eu pergunto para você: você reconhece suas habilidades? Onde estão suas habilidades? Você as viu? Você as reconhece? Você as potencializa? Como é que é isso? Qual é a tua dinâmica? Será que eu sinto, eu percebo, eu reconheço as minhas habilidades, né? Será que todo mundo tem habilidade? Eu parto do princípio, daquilo que eu vejo,
nas pessoas do meu entorno, no percurso da minha vida, eu percebo que todos têm algo de dom, de mais fácil de desenvolver, seja em relação à fala, seja em relação à escrita, seja em relação a algo mais criativo e artístico, né? Seja na relação do fazer, do pensar, né? Tem uma inteligência específica. Mas será que todo mundo reconhece a sua inteligência? Que bom seria se cada um pudesse reconhecer um tanto de suas habilidades. Não é verdade? Que bom seria poder escolher um caminho na vida aprimorando essas habilidades, né? Mas será que as pessoas param para perceber isso? Como é que faz para perceber uma habilidade? Ela vai chegar correndo atrás de nós? Ela vai se colocar na nossa frente? Ou nós é que temos que percebê-la? Ela já está, ela já existe e está, mas nós é que temos que perceber e olhar para ela. Será que não é isso? Então, no livro... Opa, desculpe, nós vamos falar no livro depois, eu quero falar um pouquinho para vocês de habilidades, mas antes disso, ser desenvolvido integralmente, né, quando a gente fala um ser integralmente desenvolvido, né, porque nós respiramos, nós falamos, nós sentimos aroma, nós movimentamos o nosso corpo, nós temos inteligências variadas, né? Mas desenvolver habilidades que não estão ainda no seu potencial máximo, digamos assim, isso a gente pode fazer o tempo todo, né? Então, se eu percebo que eu não tenho muito equilíbrio, digamos assim, posturas de equilíbrio, né? Não significa que eu seja desequilibrada. Ou você acha que sim? Ou você faria essa afirmação sobre você mesma? Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Reconhecem alguns aspectos seus que precisam ser mais desenvolvidos e passa a fazer uma autoafirmação de que ela não tem aquele aspecto desenvolvido, de que aquilo não existe nela. Então, quem não tem um equilíbrio facilitado, posturas corporais de equilíbrio, passa a considerar-se desequilibrado. Mas esse tipo de afirmação que a pessoa faz sobre si mesma a faz desenvolver o equilíbrio ou a faz acomodar-se na vitimização do desequilíbrio? Então, como que cada pessoa se vê, se percebe, né? Como é que você se vê, se percebe e se desenvolve, né? E qual é a sua postura em relação a você mesma, considerando os aspectos de que você percebe que podem ser potenciais, né? Podem gerar potenciais, né? São sementes de potenciais, mas que precisam ser trabalhadas para isso. Então, tem um autor, Ken Wilber, né, que fala sobre visão integral, escreve sobre integralidade, estuda sobre isso. Ele diz assim, que ser desenvolvido integralmente não quer dizer que você tenha que se sobressair em todas as inteligências. Não é porque você é bom em uma coisa,
né? Você se destaca em alguma coisa, por exemplo, né? Que você é bom em tudo. Mas supõe o desenvolvimento de um senso apurado de como você é, onde estão as tuas habilidades, né, que já viraram potenciais, né, e onde estão os outros aspectos que precisam ser trabalhados para gerar potenciais, né? Então isso requer um olhar sobre si mesmo. Né? Isso requer um autoconhecimento. Então, a questão da autoimagem, ela está muito relacionada ao autoconhecimento. A imagem que cada um tem de si, né, que eu tenho de mim, que você tem de você, ela está relacionada ao quanto você se conhece. Porque senão você corre o risco de estar indo na contramão de uma evolução natural. Você se coloca o rótulo do incapaz, né? Se você não está nesse processo de autoconhecimento, corre muito risco de você fazer isso, né? Quantas pessoas que não se acabam, por exemplo, em situações de estar procurando se satisfazer a sua autoimagem, né? Com atitudes, com hábitos e atitudes que geram vício, por exemplo, né? Porque ela não acredita no potencial e na autoimagem dela, né? Não tem tanta gente que come, por exemplo, em abundância, que come por comer, né? Que diante a insatisfação, o não reconhecimento de seus próprios potenciais, que geram certa frustração, né? Acaba buscando o prazer, né? Em algo fora, porque ela não encontra nela mesma. Quanta gente nós não vemos por aí nesse processo, né? Então, trabalhar a autoimagem faz a pessoa se fortalecer, né? E se equilibrar dentro do propósito de vida dela, né? Tudo isso nós estamos falando, e eu estou falando com vocês aqui a partir da perspectiva do ditado popular que nós trouxemos hoje aqui para olhar mais pertinho para ele, né? Olhar a verdade daquilo que está sendo dito, né? O não julgamento sobre aquilo que está sendo dito. Aquilo que a gente ouve das pessoas. A gente vê coisas, a gente ouve coisas, né? E nós temos muito a tendência de rotular de acordo com a imagem que a gente faz daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve. Mas será que aquela imagem que nós fizemos revela a verdade do que é? Ou é uma imagem pejorativa? Uma imagem enganosa? Sabe aquela história da propaganda enganosa? Será que não é isso que a nossa mente faz conosco? Quando a gente percebe a atitude dos outros e quando a gente olha para a gente mesmo, né? E olha que ter uma imagem rotulada dos outros pode não levar a gente a lugar nenhum, mas ter uma imagem rotulada sobre nós mesmos pode nos levar para o fundo de um poço. Não é isso? Né? Porque a responsabilidade conosco mesmo, ela é nossa, não é de mais ninguém. Então talvez valha muito mais a pena perceber o que está acontecendo com a gente sem se rotular,
do que dedicar atenção ao externo. Porque quando você dedica atenção ao externo, você se perde de você mesmo e perde a oportunidade de se aprimorar, de se desenvolver. E aí, deixa eu seguir numa sequência aqui com vocês. Então, a gente percebe coisas de nós, a gente percebe coisas do entorno, né? Coisas acontecem na gente, coisas acontecem na coletividade, no entorno, né? E coisas acontecem também nos pontos de vista indeterminados, naquilo que a gente não vê. Tá certo? Então, nós temos o aspecto do eu, o aspecto do coletivo, da cultura, da coletividade, e nós temos um outro aspecto que é o da totalidade, ou chame você do que você quiser, né? Que são as forças maiores que estão presentes em nós também, estão presentes na nossa vida. E esses três aspectos, não sou eu que estou falando sozinha, né? Eu ainda estou me reportando àquele autor que eu mencionei com vocês, né? Que é o Ken Wilber, que faz a gente prestar atenção enquanto olhar sistêmico nesses três aspectos, né? Minimamente nesses três aspectos. Do eu, tá certo? Da coletividade e das forças maiores, né? Que é a totalidade, ou aquilo, o que ele chama de aquilo, que é o abstrato, né? E que na nossa sociedade está vinculado à religião, mas não significa religião, né? Porque a gente tem o abstrato, o que eu estou falando aqui para vocês e mostrando, né? É independente de religião, não é relacionada a uma religião, mas é aquilo que a gente tem dentro da gente como verdade maior, independente de você seguir uma religião ou não, tá certo? E aí, essas experiências, né, individuais, coletivas e abstratas, né, indeterminadas, esse autor, ele relaciona a questões que a gente pode ver ligadas a algo como bom, né? Aspectos do bom, ou seja, aspectos da bondade, da beleza e da verdade. Então, que a nossa vida e as nossas atitudes, elas estão pautadas nesses três aspectos, né? Da bondade, da beleza e da verdade, né? BBV. E daí, então a gente pode pensar e refletir assim, quando eu me vejo, eu me reconheço, por exemplo, como um ser bom, belo e verdadeiro? Você se reconhece assim? Por você mesma, independente dos outros. Quando a gente vê esse ditado, né, casa de ferreiro, espelho de pau, quando você fala essa afirmação, ou você ouve essa afirmação, você sente algo de bom, belo e verdadeiro nessa afirmação? Né? Essa afirmação, ela revela isso, né? Ou ela revela um tanto de feiura, um ladinho mal e uma certa mentira que está pairando no ar. Como é que é? Isso são rótulos, minha gente. Isso são rótulos, porque aquilo que a gente
percebe do externo, se nós não atentarmos à essência daquilo, é apenas um rótulo, é apenas uma aparência. E o meu julgamento é que faz afirmar que aquilo é tal coisa. É simplesmente o julgamento que a minha mente faz, né? E esse julgamento nós fazemos sobre nós mesmos, quando a gente não conseguiu ainda perceber a beleza, a bondade e a verdade que há em nós. Esse autor faz, né, ajuda a refletir um tanto sobre esse aspecto. Então, o quanto de verdade, né, que existe nas coisas que a gente faz e que existe no olhar que você tem por você mesmo. Então, quando a gente faz, quando a gente enxerga determinadas coisas sobre rótulos, o que ocorre? Nós fazemos interpretações. E essas interpretações, elas estão baseadas nas crenças que a gente vem trazendo dentro de nós ao longo do tempo. E o bacana, é bem bacana, assim, quando a gente consegue reconhecer que crenças são essas que a nossa educação e que a nossa cultura vem nos colocando, né? Goela abaixo. É bacana quando a gente percebe isso, porque a gente cria um certo escudo de proteção. Porque daí eu percebo, epa, eu tô falando isso, mas não é isso que eu sinto de verdade. Então por que eu tô falando? Eu tô dizendo que eu penso isso, mas não é isso que eu penso de verdade. É porque todo mundo fala assim. Mas na verdade, não é isso que eu penso. Então por que eu tô dizendo o que eu penso? Então, o bacana de se perceber, né, de se reconhecer enquanto essência, é porque a gente vai conseguindo colocar um certo escudo de proteção e a gente vai se blindando, né, para não entrar de uma maneira tão massificante nos formatos, né, que todo mundo tem. Tipo aquela perguntinha, oi lá, tudo bem com você? E tudo bem, você responde, ligado no piloto automático. Porque às vezes não está tudo bem, mas você fala assim porque todo mundo fala. E legal que não precisa também entrar em muitos detalhes, né? Mas se você, apenas você, fizer essa constatação com você mesma, eu falei tudo bem, porque é mais conveniente que eu faça assim, mas nesse momento. Mas eu reconheço que em tais aspectos, tais coisas comigo, eu preciso melhorar. Se você faz isso, você saiu do piloto automático, né? Porque você falou algo, teve uma ação que foi uma reação ligada no piloto automático, mas você reconhece isso. Você usa da autenticidade com você mesma. Olha que bacana, né? Que promissor. Então, agora eu quero te falar do livro, né? Esse ditado me fez pegar, né, reler o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, tá? E nesse livro eu me reportei a 2 leis espirituais em particular, né, que Deepak Chopra cita
para nós, duas em particular, que é a questão da potencialidade e do propósito de vida. Lei da potencialidade e lei do propósito de vida. Essas duas leis eu consegui vê-las relacionadas a esse ditado popular que nós estamos conversando aqui hoje. Então, quando a gente fala em potencialidade e propósito de vida, quando eu vejo essas duas características, né, eu penso na questão da habilidade, né, que pode ser uma habilidade profissional, pode ser uma habilidade pessoal, né? Então, quando você descobre, quando você sabe quem realmente você é, né, você vai de encontro a essa potencialidade, né, a possibilidade de desenvolvê-la cada vez mais. Então, se há um sentido verdadeiro, né, olhando para esse provérbio de hoje, se há um sentido verdadeiro, né, uma verdade absoluta, quando se diz que casa de ferreiro, na casa do ferreiro, o espeto é de pau, né? Então, com as intenções puras de revelar algo de humano, algo de belo, algo de bom, algo de verdadeiro, então se está trilhando o caminho da abundância, né? O caminho da verdadeira abundância. E esse caminho da abundância, ele está relacionado a essa verdade absoluta da essência do ser, não na fala grotesca, digamos assim, né? Nas palavras ditas de qualquer jeito. As palavras ditas de qualquer jeito não revelam a verdade genuína e não seguem o caminho da prosperidade, né? Então, legal que Deepak Chopra faz assim a gente poder relacionar as leis, né? Essas leis que ele coloca no livro, relacionar com o nosso cotidiano, e daí ele dá pistas, né, para você se perceber dentro do processo de vida que você vem adotando para você. Eu acredito muito, né, como falei para vocês, né, já mencionei na questão de que todo mundo tem um dom singular, todo mundo tem um talento e um propósito de vida. Quando a pessoa consegue associar isto no caminho que ela trilha da vida dela, né, em relação aos papéis que ela assume, né, então ela consegue ir aprimorando esse talento na família, no trabalho, nas relações pessoais, né, no tipo de esporte que ela escolhe ter. Então, quando cada uma das pessoas, né, cada um de nós vai trilhando esse casamento, né, natural das habilidades naturais, daquelas que precisam ser desenvolvidas, as coisas elas vão ganhando sentido natural, sabe? É como se aquela ideia de uma vida vã, né, uma vida de aparência, essa ideia ela vai indo embora, ela vai se distanciando, porque tudo vai ficando mais inteiro, mais integral, né?
Quando nós misturamos, né, nós confundimos talento com formas de poder adquirir benefício próprio, né? Então, eu tenho um talento para reconhecer a beleza das coisas. Então, eu vou escolher uma profissão nesse sentido, né? Bacana. Supondo que eu não vejo as coisas de uma maneira bela e escolho uma profissão ligada a isso só com finalidade financeira, né? Supondo um outro exemplo também que está me vindo aqui, de repente eu perceber que eu tenho dons artísticos ligados à música, à dança, e de repente eu escolho uma profissão onde eu não vejo que eu pratico nada desse meu dom. Uma profissão que para mim é um martírio. Uma profissão onde eu só vejo enquanto benefício o lucro financeiro, o salário. Então, assim, como que eu posso me dar bem nesse sentido, né? De que maneira que eu posso me dar bem com algo que eu tenho uma finalidade exclusivamente individual? Por ignorância muitas vezes, né? Mas assim, onde que eu posso me dar bem com algo que eu não acredito, não valorizo, né? E não reconheço a beleza e a bondade potencialmente, não revela a minha verdade. Como que eu posso me dar bem nisso? Né? Então, algo para nós refletirmos, né? E hoje em dia são tantos os campos profissionais, né? São tantas as possibilidades que se tem. Então, perceber as suas habilidades, né? De repente, no meio desse caminho aí, o quanto que você pode fazer uma transformação genuína na sua vida. Então, a lei da potencialidade é ativada também por esse autor, né? Ele chega num caminho onde essa lei da potencialidade ela é ativada pela lei da doação. Então, que é pela atitude de doação, né? Que é aquilo que você vai para o trabalho, por exemplo, né? Eu percebo assim, né? Não pela obrigação de ir para o trabalho, mas você vai porque aquele ofício, de alguma maneira, ele te nutre, né? Ele te potencializa. Você acredita naquilo que você está fazendo ali, naquilo que você está desenvolvendo, né? Então, esse trabalho não é nada trabalhoso. É um trabalho que é algo prazeroso, é um prazer a mais. Você tem um ofício que é um prazer de você desenvolver. Mas isso é possível, isso é possível. Isso é possível e é desejável, né? Que a gente consiga sair fora dessa máquina automática maluca de que se tem que fazer as coisas só por fazer, né? Com uma intenção de sobrevivência, como se a vida fosse para ser vivida pela sobrevivência e não para a gente ir percebendo formas de nós nos desenvolvermos e nos aliarmos mais uns aos outros, né? Nos potencializarmos enquanto humanidade cada vez mais através dos movimentos do trabalho também, né? Daquele ofício, daquela profissão que a gente escolheu ter, que a gente escolheu aprimorar.
Então, esse é o oferecimento. Então, quando eu dou algo de mim, eu vou receber algo de volta. Né? E esse algo de volta, quando eu dou inteira, né? Quando eu estou integral, oferecendo, praticando aquilo, vivenciando aquilo, esse algo de volta é muito mais do que o salário ou a remuneração específica por aquele trabalho executado. É muito mais do que isso, minha gente. É isso e é mais do que isso. Né? Então não é uma questão de sobrevivência que está em jogo aí. É uma questão de prosperidade. É uma questão de perceber as infinitas possibilidades dessa vida, né? A partir daquilo que eu acredito, a partir da minha verdade, a partir da tua verdade, né? De você colocar em prática a tua verdade. Então, dentro da abordagem sistêmica, né, nós temos a constelação familiar, né, que são momentos específicos, né, assuntos específicos que eu abordo aqui com vocês, né, constelação familiar / de Axis. Na constelação familiar, né, Bert Hellinger, ele traz para a gente, né, nessa questão da doação que eu estou falando aqui, por exemplo, ele traz a lei do equilíbrio, né, que são as leis do amor, né, que ele fala, a hierarquia, a precedência, né, e ele fala também no dar e receber, que são as dicas que ele dá para nós e que a gente vai percebendo que a constelação familiar ela vai nos revelando de uma maneira tão maravilhosa, né, esse atendimento, que são as formas que a gente tem de ficar atento na nossa vida para a gente se manter numa relação harmoniosa com ela, com a vida, em harmonia com a vida, respeitando essas leis maiores, né? Então, essa lei do dar e receber, a lei do equilíbrio, ela tem a ver com essa questão da doação, né? Que eu vejo, que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Das coisas prosperarem, se multiplicarem naturalmente cada vez mais. Eu ofereço, eu recebo, né? Como lei do universo, né? Não precisa se fazer nenhum esforço. Isso acontece naturalmente. Não sei se você observa isso, vem observando isso na sua vida. Isso pode ser observado, né? Ninguém precisa concordar com nada do que a gente ouve, né? Você não precisa concordar com nada do que eu coloco aqui. Mas eu digo para você que tudo o que eu coloco aqui e a forma como eu trago esses conteúdos para refletir com você é de uma maneira poder contribuir para a ampliação de uma consciência, né? Onde com essa ampliação a vida possa ser vivida de uma maneira mais leve, mais promissora, né? De uma maneira onde possa provocar maiores satisfações, né? Quietude, serenamento, equilíbrio, né? Onde não se dependa de questões externas para ser feliz, né? Então eu posso dizer para você com muita sinceridade que as coisas que eu coloco aqui para você são coisas que possam te oferecer possibilidades a mais de reflexão, né? Para você sair fora desse piloto automático que acorrenta, né? Que tem a capacidade de acorrentar pessoas para uma vida pesada, uma vida sofrida, né? Ou associar a vida com poder aquisitivo, a boa vida com ter muito dinheiro. Então sair fora dessas crenças, né,
que provocam tantos males, tantos adoecimentos, né? E aí, nós estamos chegando no finalzinho do vídeo, né? Com esse ditado aí, com esse provérbio tão maravilhoso, né? E parece que então esse provérbio, parece que o segredo que ele nos coloca é poder perceber a essência dele, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Sem julgamento nenhum. Qual é a essência dessas palavras e dessa afirmação? Qual é o propósito de vida, o sentido implícito ali, né? Se ele revela algo de verdade, de bondade e de belo, que bacana, né? Que bacana. Se não revela, cuidado, atenção, perceba a luzinha piscando, porque pode ser uma forma de te acorrentar para uma crença, né? Uma crença falsa, né? De algo não promissor. Então, fique atento, né? Muito atento à essência, não à aparência das coisas, né? E aí nós estamos chegando ao finalzinho, e nesse finalzinho eu trago para você aqui como proposta de finalização, já que nós estamos falando, né, tanto de essência, de aparência, de verdade, de beleza, reconhecendo isso, cada um dentro de si mesmo. Então, eu trago nessa finalização de hoje o convite para você fazer comigo uma vivência, para eu te conduzir numa vivência, né? Nessa vivência, vamos ver o que aparece, o que você pode reconhecer um pouco de você, em você mesmo. Vamos trilhar esse caminho comigo? Vamos lá? Então eu te peço para você ir reconhecendo um ambiente, né? Uma ambiência aí onde você está, onde você possa dedicar alguns poucos minutos, né? Sem ser interrompido. Se não for possível agora, você volta depois no vídeo e pega esse finzinho, né? O convite está posto. Então a ideia é você reconhecer um ambiente, né? Estar nesse lugar, fechar os teus olhos, e uma vez que você escolheu o ambiente externo, começa agora a voltar teus olhos internos para você, para dentro de você. Então, deixe os teus olhos físicos se fecharem, ouve apenas a minha voz, né? Prestando atenção em você. E a forma, talvez, mais fácil de prestar atenção em você é voltando a atenção para a sua respiração. Presta atenção na sua respiração. Você pode fazer umas 3 respirações profundas no seu tempo. E quando você expirar, você pode soltar esse ar em 2 tempos, exalando pela boca. Então você puxa o ar profundamente e solta 2 vezes pela boca, em 2 tempos. E você repete isto 3 vezes. Quando você expira, deixa o corpo soltar. Sinta o seu corpo soltando, embora você se mantenha ereto. Mantenha ereto, sentado ou deitado, ereto. Mas faça essa respiração profunda.
E aí você começa a visualizar na sua frente, de olhos fechados, visualize uma chama que pode ser de uma vela, pode ser de uma fogueira. Visualize uma chama de luz. Visualize as cores, o tamanho, a extensão dessa chama. Sinta o calor dessa chama. Apenas sinta. Fique uns minutinhos visualizando, sentindo e absorvendo a força dessa chama na sua frente. Observe-a sem julgamento, apenas observe-a. Leve essa luz mentalmente para o centro do seu peito, a região do cardíaco. Visualize essa chama na direção do seu chakra cardíaco. É a chama da transformação. Perceba a luminosidade dessa chama, os tons que ela vai adquirindo. E aí você percebe o tom dourado da chama se expandindo por todo o seu corpo. Da região do cardíaco ela parte e se expande essa luminosidade para todo o seu corpo. E ela continua em expansão. E ela se expande para todo o seu ambiente. Expande para todo o seu bairro. Expande para toda a cidade, para todo o estado. Visualize essa expansão para todo o país, para todo o planeta. E a expansão dela continua para todo o cosmos. A extensão dessa luz é ilimitada. Ela cresce abundantemente. E aí você mentaliza nessa expansão maior, você mentaliza a paz, o amor, a harmonia. Sinta isso. E perceba essa luz vibrando intensamente os mais genuínos sentimentos de união, de restabelecimento, de força, de compreensão, de aceitação. E aí, nessa vibração maior,
que você sente, que você vibra, que você direciona, você vai retornando para o caminho inicial de onde você partiu, deixando um tanto dessa luz lá, porque lá é a origem dela. E você vai fazendo o caminho de volta para o miolinho que te levou ao movimento de expansão. Então você vai retornando, 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 até chegar de volta na chama que está no seu chakra cardíaco. Percebendo toda a extensão que ela tem. Percebendo toda a amplitude que ela tem. Percebendo as suas amplitudes e os seus potenciais. E aí você vai fazendo uma respiração mais profunda, sentindo essa chama dentro de você, a verdade dessa chama dentro de você. Você vai respirando profundamente, vai sentindo o ambiente onde você está. Vai mexendo partes do seu corpo da extremidade e vai abrindo teus olhos. Tudo bem com você? Será que você conseguiu viver essa glamurosa e grandiosa chama que está dentro de você e de cada um de nós? Eu te deixo com essa chama nesse encontro de hoje, né, para que você possa reconhecer a grandiosidade dessa luminosidade interior que só você mantém dentro de você. Prazer imenso ter estado aqui com você hoje. E a gente se encontra logo, logo com o próximo tema. Se você puder deixar o like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e se inscrever no canal, eu vou ficar mais feliz ainda. Grande beijo. Até uma próxima. Tchau, tchau.